Quando já estiver me sentindo bem, posso tirar o medicamento. Mito ou verdade? Isso é mito, sim, tá? Mesmo desmamando, fazendo devagar, bonitinho, tá? Como algumas pessoas responderam, tem que desmamar. Sim, esse desmame tem que ser feito, mas é o seguinte. Então a pessoa vai dizer, tá, então, ok, você tá falando que tô me sentindo bem, então nesse momento eu não posso tirar. Qual é o momento? É o seguinte, não é uma questão de momento. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, do que depende o nosso raciocínio sobre a retirada de um medicamento, mesmo que você esteja se sentindo bem. Sem teoria da conspiração, tá? Tem um monte de gente que eu já vi, inclusive já vi escrito aqui em comentários aquelas coisas, você nunca vai tirar porque o médico não quer que você tire. Não, sem teorias da conspiração, tá? Vamos entender do que depende isso. Primeira coisa, depende da gravidade do quadro inicial, quando se começou o início de qualquer tipo de tratamento, e aí pensando no tratamento de transtorno de ansiedade e depressão, da gravidade. Gravidade inclui o quê? Nível de disfuncionalidade, nível de comprometimento da vida daquela pessoa, o quanto aquele quadro comprometeu a rotina daquela pessoa, a capacidade dela executar suas atividades, dela trabalhar, dela conviver com a família, dela conseguir raciocinar, dela conseguir planejar o dia, de não ter sintoma físico, tudo isso. Depende do tempo do transtorno, do tempo do adoecimento, vamos falar assim. Porque tem muita gente que tem um quadro há anos, há 10 anos, há 15 anos, há 5, há 2 e nunca tratou. Quanto mais tempo uma pessoa demora para tratar, maior o comprometimento e mais tempo ela leva no tratamento, como mais tempo também ela leva para estabilizar. E aí, digamos que ela levou aí um tempão para estabilizar, era um quadro grave, demorou meses, demorou muito mais do que a expectativa, e trocou de medicamento, a pessoa passa mal, e aí não adaptou, troca, aí já tem 9 meses, já tem... Isso tem a ver com o critério de retirar. E você só vai pensar nisso quando ela estiver estável, mas essa estabilidade já há um tempo. Outra coisa que depende de qual episódio a gente está falando, que é o episódio, primeiro episódio, segundo episódio. Primeiro episódio, uma pessoa que adoeceu há 10 anos e ela nunca tratou direito, e ela tá pior, momento pior, ela ficou mal, ela nunca tratou em dose certa, em tempo certo e com os recursos certos. Vamos pensar que ela precisou de remédio e ela usou o remédio, ela não usou certo, ela tirou por conta e tudo. Quando apareceu agora e ficou mais grave, agora não é o segundo episódio. Agora é o primeiro episódio que nunca foi tratado direito ainda, mesmo que faça muito tempo. E isso as pessoas não entendem. Elas entendem, eu não me livro disso, já tratei 30 vezes, né? E não é verdade, não é assim que a gente conta. Outra coisa que depende, e isso é muito, muito, muito importante. Outra coisa que depende é comorbidade associada. O que é isso? Doenças associadas, especialmente se a pessoa tem um quadro doloroso, se ela tem um quadro de dor crônica mesmo. Por exemplo, se ela tem um quadro de fibromialgia, se ela tem uma lombalgia crônica, se ela tem qualquer tipo de quadro de dor crônica. Outra coisa que depende, o contexto de vida. Ela tá se sentindo melhor, ela respondeu, já tá aí há 4 meses muito bem, 5 meses bem, estável. Mas em que lugar essa pessoa vive? Ela está submetida a situações muito estressantes, abusivas e de alta carga, né, emocional o tempo todo, e que ela pode abrir o quadro de novo, que ela pode ficar muito mal de novo, ela tá sob muito risco de piora, ela tá com muita dificuldade de lidar com aquilo, a suscetibilidade é muito alta, isso também é considerado. Uma outra coisa que é considerada, acesso a terapias, a outros recursos. Existem pessoas, e essas pessoas são muito julgadas, tá? Pessoas que não conseguem fazer psicoterapia por algum motivo, às vezes até financeiro, porque não tem acesso aos locais gratuitos ou a de baixo custo por algum motivo, e aí não cabe a gente julgar. E elas não têm esse acesso, mas elas conseguem
pegar um remédio, ou elas conseguem mesmo na UBS, elas conseguem facilmente ali, aquilo atende muito a ela. E aí outras pessoas ficam julgando, mas você tem que sair porque você tem que... É porque você não fez a terapia, ou é porque você não tá fazendo aquilo que recomendou, é porque... Enfim, qualquer tipo de coisa. Você tem que ir dançar porque você tem que dar uma reviravolta na sua vida. Gente, sim, faz muito bem isso e a gente tem que buscar isso também. Mas acesso, recursos, ferramentas também depende do contexto do indivíduo, de onde ele foi criado, da família que ele está, do nível social, do nível de acesso a coisas que ele pode pagar. Então, até as recomendações que a gente faz tem que avaliar aí esse contexto e essa quantidade de ferramentas, inclusive ferramentas psíquicas do nível de educação, de coisas que você já teve acesso, que você leu. A nossa principal função aqui, talvez a maior função desse canal, seja psicoeducação. E é isso mesmo, porque à medida que você aprende, à medida que você entende, você começa a ter muito mais ferramentas, compreensão sobre aquilo que você passa, compreensão que você pode passar, inclusive para as pessoas, tudo isso, e entender você. E isso é recurso de melhora, isso é recurso de tratamento. Então, olha só quantas coisas a gente tem que pensar para entender sobre a retirada daquele medicamento. Existem os protocolos, né? Primeiro episódio você passa 1 ano, segundo episódio vai passar aí 2 anos, terceiro episódio 3 anos, ou não retira, por exemplo, um antidepressivo. E aí isso é uma questão de tempo protocolar, né? Mas tudo isso precisa ser avaliado porque nós não somos um reloginho e o nosso corpo não é um protocolo. Em saúde mental, pelo menos, você não consegue pensar assim. Por isso, se receber uma prescrição, está se sentindo melhor, não é um sinal de retirada ainda. Tem que avaliar tudo isso. É um sinal de que deu certo, que tá dando certo. E isso é o que a gente quer, né? Na verdade, é para se sentir melhor, porque um troço que você não se sente melhor tem que ser trocado, tem que ser repensado. E aí, mesmo que isso exija uma série de abordagens e tudo, e faz isso, faz aquilo, tem que ser pensado para ajustar. Não é para fazer mal, é para fazer bem. E se algo tá fazendo mal, mesmo que seja uma coisa indicada para fazer bem, não é aquilo que é para seguir.